Você está no mercado de marketing digital e está cansado disso aqui? Olá, seja bem-vindo à semana dos vídeos todos iguais. Olá, pessoal, tá entrando, sejam bem-vindos. Estamos aguardando a Rosa entrar. Oi, Vera. Vamos aguardar, a Rosa deve já estar entrando aqui para a gente falar deste livro com a querida Rosa Cooker. Se vocês puderem com a setinha aí ir chamando mais pessoas para estar aqui com a gente, seria legal. Se vocês puderem chamar mais pessoas para estar com a gente nesse bate-papo. Quiserem também mandar perguntas durante a nossa conversa com a Rosa, fiquem à vontade. Pretendemos ter um bate-papo super gostoso. A Rosa entrou. Vou convidar a Rosa aqui para... Rosa, você precisa, acho que pedir para entrar, Rosa. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar a Rosa aqui para entrar comigo. A Rosa já vai estar entrando. Peguei. Ai, chegou a Rosa. Rosa, essa hora tão esperada, não estava contando de ansiedade, essa sua aluna e seguidora e admiradora. Para mim é uma imensa alegria. Muito obrigada de estar aqui comigo. Obrigada a você de me convidar, imagina. A Rosa é uma sumidade no assunto, em muitos assuntos, uma psicodramatista, assim, nossa, magnífica, uma psicóloga, assim, de um coração. Eu falo que são poucas as pessoas que passaram para minha vida que tem tanta competência, tanto conhecimento e é tão generosa. Isso é para os generosos. E a Rosa é essa pessoa querida mesmo. Eu tenho certeza que você também é, Renatinha. Você também é professora agora e a gente fica muito feliz com vocês. Vocês dão muita alegria pra gente. Então é recíproco, linda. Vai firme. Me aproveita tudo que você quiser e todo mundo. Pode me perguntar que eu tô inteirinha aqui, tá bom? Eu tava aqui tentando colocar um trecho da música que você cita no seu livro do Newton Nascimento. Ao menino, ao moleque, né? Eu falei assim, eu coloquei, mas deu um chute aqui, você não vou mexer na internet. A Rosa já é tudo. Ai, que fofa! Quem é essa? É a filhinha pequena. É a Dindi, ó. A Dindi. Ai, ela tem o meu cabelo, olha lá. Tô vendo! Há quem diz que os cachorros parecem com os donos, tem a fofura dos donos. E tem essa fofura aí também, né, Rosa? E eu tenho 4 netinhos ruivinhos também, meio ruivinhos. Jura, Rosa?
Olha só, olha que gostoso, né? Então, Bom. isso é muito bom. Então, Rosa, eu quis te convidar aqui para falar do seu livro, porque assim, ele é muito rico. Acho que todo psicólogo deve ter conhecimento dele. Todas, acho que não só para psicólogo, porque é um livro que dá para as pessoas entenderem um pouquinho do que se passa com ela, né, Rosa? Um monte de gente compra e me escreve depois que não é psicólogo, né? Então. Mas ele tem uns pedaços um pouco mais difíceis, mas o tom do livro dá para entender, assim. Algumas partes são técnicas, mas eu digo que a maior parte do conteúdo desse livro toca no coração de toda criança que temos dentro de nós, não é? E por isso que eu acho que a temática tá aí, né? E acho que às vezes nos pais também, em gente jovem que tem filho pequeno, que às vezes me escreve meio culpado. Eu falo, não fica com culpa, pede desculpas e começa tudo de novo. Porque a gente, como pai, tem milhões de jeitos de acertar. E a gente não acerta todas, mas se a gente conhece, a gente pode acertar, né? Sim. E quando você escreveu esse livro, né, Rosa? Você tinha 44 anos, né? E você coloca aqui na sua introdução que você estava gestando este livro há um bom tempo, né? Bom tempo. Porque... eu acho que seria legal você começar até para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, o que te motivou a escrever uma preciosidade dessa? Na verdade, se você for ver meu primeiro livro, que eu escrevi em 98, Psicodrama Bipessoal, tem uma poesia lá, da Menina Tirana, que é este livro. Aquele livro, olha que engraçado, Renata, eu escrevi aquela poesia para o primeiro livro. Mas, na verdade, o segundo livro é exatamente sobre essa menina ferida. Então, o que me motivou? Basicamente, eu ter sacado essa menina dentro da minha terapia, com o Bustos, né? A quem eu sou tão grata. O que você falou de mim, que eu nem acho que eu sou, eu acho que o Bustos é, entendeu? Pelo menos para mim. Sim. Mas foi na medida em que eu vi essa menina tirana dentro de mim que eu comecei a lidar com ela. Porque enquanto a gente está brigando com o pai, com mãe, com o mundo... É uma coisa, Renata, eu posso até fazer a evolução, mas o duro é quando você começa a brigar consigo mesma e ver que você faz coisas que não tem cabimento. Por exemplo, eu escrevo um pedacinho nessa poesia, eu escrevo assim, ela faz de novo alguma coisa para ficar carente e daí de novo ter morada. Então, eu me meti em encrencas, entendeu? Então, a hora que eu saquei e comecei a pensar, não, essa é fria, essa eu não vou me meter, isso aí não vai dar certo para mim. E é interessante, tem um momento que parece que a gente tem que entrar em todas e depois a gente saca e fala, não, isso não é para mim, isso não vai ser bom para minha pessoa, né? Então, isso foi uma coisa que eu comecei a lidar comigo mesma, mas eu levei uns 6 anos até escrever esse livro, porque esse livro ele é muito pesquisado, Renata, cada capítulo é um capítulo. Inclusive, o capítulo de narcisismo é o meu segundo trabalho de professora supervisora. Na verdade, tudo isso eu fui fazendo formação. O primeiro trabalho, a primeira monografia foi o bipessoal, pra você ter uma ideia. Já estava pronto. Olha! E aí, o segundo trabalho foi o segundo capítulo desse livro. E o último trabalho foi o Palavras de Jacob Levi Moreno. Então, eu fui fazendo à medida que eu fui amadurecendo, entendeu? Conta um pouco a tua história também, então. E aí tem uma história aí nesse livro que eu tive um irmão, eu vim de uma família bastante complicada e eu tive um irmão que tinha bastante problema, tentou se tratar a vida inteira, mas infelizmente não conseguiu melhorar. E aí isso foi muito dolorido, Renata. A gente até já falou pessoalmente sobre isso, que é uma coisa engraçada. Às vezes a gente ajuda muita gente, mas a gente não consegue ajudar a pessoa da nossa família. Muito triste. E aí, quando aconteceu do meu irmão morrer, eu comecei a estudar. Na verdade, me caiu um livro na mão que chamava I Hate You, Don't Leave Me, que foi uma paciente minha que tinha um irmão que era psicólogo em Berkeley, que era professor nos Estados Unidos. E ela tinha uma mãe borderline. E ela me deu esse livro. Quando ela me deu para falar da mãe dela. Isso foi, acho que uns 3 meses depois que meu irmão morreu. E aí, Renata, eu comecei a ler esse livro e eu chorava, porque eu vi o diagnóstico do meu irmão. E eu sabia, eu tinha ido em milhões de médicos e muitos colegas, e ninguém sabia o diagnóstico. Não era um diagnóstico, entendeu? Bom, aí eu tenho uma prima que chama Sônia, e eu pedi para ela vir comigo estudar isso, porque realmente era muito dolorido estudar sozinha, Renata, porque toda hora eu tinha memórias da minha vida. E ela escreveu esse capítulo comigo. Se você for olhar, eu escrevi com mais uma pessoa esse capítulo. Bom, e aí é que eu fui escrevendo todos os outros, que eu entendi que isso tinha a ver com abuso infantil,
E que a criança, quando ela sofre numa família disfuncional, ela acaba, quando ela fica mais velha, muitas vezes fazendo ativamente o que ela sofreu na infância. Ela e repete, aí eu escrevi né? sobre narcisismo, o quanto, na verdade, a gente encolhe o narcisismo da gente e recobre ele de defesas, às vezes grandiosas, para parecer que a gente é muita coisa, quando, na verdade, a gente se sente muito mal. E eu escrevi um capítulo nesse sobrevivência que as pessoas não dão muita atenção, mas eu acho super importante, que é o de dissociação, Renatinha, porque todas as defesas são um sistema dissociativo. A gente coloca defesas para não sentir, para não pensar. Então, sabe, qualquer coisa que você pode imaginar em termos de sistema psicológico de defesa é um processo de esquecer, de ir embora, de fazer um caminho mais rápido. Entendi. Então, o livro todo, uma coisa foi puxando a outra, entendeu? Voltando aí para as pessoas, ó. Esse livro é fantástico. E a gente está falando com a autora, gente. Quem tem esse privilégio? Menina, eu faço supervisão com até ela. vermelha, que ela tinha chega, menos. Não, mas é assim, você não tem noção. O legado que você está deixando aqui a cada fala tua. Não, e muita gente me escreve. E esse livro é meu livro do coração. Eu gosto de todos os meus livros, mas esse eu escrevi com o meu coração mesmo, né? Sim, sim. E eu acho que é o que eu entendo que faz as pessoas adoecerem psicologicamente. Então, é como eu entendo psicodinâmica, é esse livro, basicamente. Sim, sim. E para quem está nos acompanhando aqui, Rosa, e depois vai ver nosso vídeo, como que você definiria, baseado em tudo que você já estudou e como você trabalha, o que seria essa tal de criança interior no corpo do adulto, na fala do adulto? Na verdade, a gente vê muitas vezes adultos, por exemplo, que são muito reativos, que brigam muito, que qualquer coisa pequena que poderia passar, ou com um pouco de sabedoria, deixar um pouco para lá, a pessoa realmente reage. Então, você vai pensar, por que ela faz isso? Né? Então, muitas vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, eu brigo com todos os chefes que eu tenho. Né? Então, é lógico que aí tem uma transferência, as figuras de autoridade. Então, o que acontece? Quando a gente é pequenininho, a gente depende dos pais da gente. E eu escrevo um livro que depende, e a gente tem que ter sorte de cair numa casa, porque a gente não escolhe os pais da gente. A gente tem que cair numa casa que os pais mais ou menos manejam bem a frustração, sem muita violência. Porque, na verdade, violência é aprendido. Então, a criança que sofre num ambiente disfuncional, com violência, com gritos, ou às vezes até com uma mãe muito complacente, dessas que nunca coloca limite, entendeu? Então, acaba ficando um adulto que tem alguns jeitos, né, que não são funcionais na vida adulta. Quando você vai pesquisar, você vê que aquilo é uma defesa da criança. Que em função dela ter tido aquilo na infância, ela construiu uma carcaça para ela. Muitas vezes grandiosa, do tipo, eu não preciso de ninguém. Eu sou independente. Eu cresci, não quero precisar de ninguém. E é a sobrevivência emocional. Para sobreviver, a pessoa faz uma coisa assim, eu não preciso das pessoas, eu sou melhor, eu me basto. E, na verdade, a gente vê na literatura que não é independência-dependência, é interdependência. Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou entender que tem horas que eu sou potente, tem horas que eu preciso de ajuda, sabe? É ser humano, o tempo todo é assim. Né? Então, às vezes, essa carcaça de onipotência é uma defesa que a criança colocou diante de uma situação onde ela tinha que se submeter, porque ela era mais fraca que ela é mais fraca que os adultos. Sim. Né? Só que daí, quando ela fica grande, quando ela fica adulta, ela então submete os outros. Então, eu digo que é uma moeda com duas faces, entendeu? Sim. Atrás da onipotência tem fragilidade. E se o pai pensa que aquela criança está se submetendo, que ela é frágil, espera para ver. Eu falo que é uma bomba relógio para o futuro, porque depois vira um tira-não quando fica grande. Então, é interessante. E a gente nunca sabe, a priori, qual é a defesa do cliente. Por isso que eu digo, quando a gente recebe o paciente, o que a gente pesquisa é a dor da infância e a defesa. Não é exatamente o que a mãe fez, o que o pai fez. Lógico que o paciente vai contar, mas isso não é essa história. A história é o que ele fez com ele mesmo. Sim, o que ele fez com a experiência que ele teve. E isso, quando você diz e você coloca aqui no livro, você vai falar dessa criança que ela se manifesta no corpo do adulto, que é resultante de um ambiente disfuncional ou de um abuso físico-emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho esse tipo de abuso. Tem vários tipos, tem várias que isso dá.
tem várias classificações, né? O clássico é o abuso sexual. Abuso sexual não é só incesto ou realmente ter uma relação sexual com a criança. Por exemplo, um pai extremamente insinuante, que, por exemplo, despreza a esposa, mas vai com a filha no cinema e faz elogios ao corpo da filha, esse pai está abusando sexualmente da filha. Porque a criança quer ter um pai que gosta dela, mas não sexualmente. Né? Isso. Abuso físico não é só apanhar. Por exemplo, eu nunca apanhei quase. Eu era a típica boa menina, tirei 10 a vida inteira. Mas meu irmão apanhou a vida toda, porque ele era um menino rebelde e eu vi ele apanhar, Renatinha. Então, eu também apanhei. Porque quando a gente vê injustiças, mesmo sociais, todos nós apanhamos. Quando a gente vê um pobre na rua, a gente pode até passar reto porque a gente tem medo, mas a gente apanha, dói no coração. Então, violência física também é ser testemunho de violência, testemunho de abusos, que às vezes é físico e às vezes é verbal. Entendi. Eu tenho uma foto no meu consultório de uma língua que entra dentro do peito, uma língua que fere. Uau! Né? Quantos adultos que a gente não conhece, Renatinha, que são tão duros, que falam como se fosse uma faca dentro da gente, né? Entendi. Bom, e tem a pior, uma violência que ninguém vê, que é a violência psicológica, o abuso psicológico. E isso tem a ver com as crianças boazinhas, essas iguais a mim, entendeu? Que, na verdade, acabam ficando muito adultas, desde pequenininha ajudam os pais, ajudam o irmão. Eles falam inglês, é a pequena mãe da casa, a pequena dona da loja, aquela que vai fazer tudo, porque parece que, quando eu era pequenininha, que eu podia fazer alguma coisa que deixasse todo mundo feliz, entendeu? A criança acha. A criança tem pensamento concreto, então ela acha. Eu achava, Renatinha, entendeu? Sim. Mas, enfim, eu só quero te dizer que as crianças muito adultas, essas estão sendo abusadas psicologicamente. Criança não trabalha, criança dá trabalho e precisa ser cuidada, não cuidar de adultos. Né? Sim, sim. E às vezes, Renata, ela cai numa casa que tem um adulto mais problemático, alguém que bebe, ou então alguém que está doente, que está deprimido, e a casa inteira gira em torno dessa dinâmica, né? Entendi. E a gente vê que em toda a família tem uma dessas crianças que a Alice Miller fala que é uma criança bem dotada, mas não é bem dotada no sentido de QI alto, mas empaticamente bem dotada, aquela que saca os outros, né? Sim, e a Alice Miller diz que essas vão ser as terapeutas um dia, Renatinha. Sim, tem nesse livro dela, ela fala isso ela mesmo, fala exatamente. Não é? E ela fala, e daí depois eu quero... Só tem um abuso mais que eu não falei, que é muito importante, isso. Renata, é o abuso social. Quando a gente, por exemplo, briga com alguém, por exemplo, você tem um funcionário, você está num restaurante. Outro dia eu entrei numa loja e a dona da loja estava brigando com uma funcionária, mas em altos berros, na frente de todos os clientes, entendeu? Nossa. E isso, às vezes, os pais fazem com a criança na frente de todos os amigos. Quer dizer, é uma coisa social. E abuso profissional, que é um outro artigo que eu tenho, que é quando os patrões abusam, enfim, tem abuso. Estes adultos muitas vezes estão reproduzindo o que eles viveram na infância, não é, Rosa? Exatamente. Quando eles têm poder como professor, como supervisor, como banca de tese, eu já vi milhões de abusos, Renata. Sim, sim. Que fica meio que normatizado, que tem que ser assim, né? E é muito triste ver isso. Você pode ser simples, você pode ser meigo, você pode falar fácil, que os alunos vão entender e você não vai ser mais autoridade por isso, né? Mas enfim. E daí, como psicodramatista, que nem você coloca aqui, que quando você trabalha como psicodramatista com esses adultos, com essas crianças internas, você dá espaço para que o cliente possa expressar toda essa dor, essa raiva que ele traz desde a infância. É isso, Rosa? Mais ou menos, mas é isso. Explica, na verdade, então. o que é o psicodrama? O psicodrama trabalha com ação. Ele não é só verbal, então não é só contar. Então, com o cliente, ele traz uma situação com o chefe e ele vai mostrando como ele se sente com o chefe, ou bravo, ou submetido, e eu peço para ele lembrar de outras situações da vida que ele se sentiu assim. E aí ele acaba chegando numa situação na infância onde, de fato, ele era dependente, né? Então, a gente monta no consultório. Eu tenho um consultório, você também tem, mas o meu é bem grande. O seu é lindo, maravilhoso! Então, e agora eu estou aqui nessa varandinha online. Tem jeito. Mas, enfim, também estou trabalhando aqui. Mas no consultório a gente monta a cena da infância. Então, onde você estava? Estava na cozinha da minha casa. Quem estava lá? Minha mãe, meu pai e eu, que eu cheguei da escola. E o que aconteceu? Eu tirei nota vermelha e meu pai logo pegou o boletim e começou a brigar comigo.
ou me pôs de castigo por 6 meses. Eu tenho um cliente que falou que 6 meses ele ficou de castigo numa beliche. 6 meses? 6 meses. Quer dizer, é uma tortura, não é um castigo. Nossa. E a tua mãe, a minha mãe não falou nada. Então, a mãe, de algum jeito, foi uma cúmplice passiva de uma coisa muito ruim. Como você se sentiu? O cliente fala assim, bom, totalmente à mercê, totalmente impotente. O que você aprendeu? Que eu sou muito ruim, que eu não sei fazer as coisas, que eu preciso ser punido. E tem gente que faz reações contrárias. Mas esse meu cliente se submeteu e começou a achar que ele não era legal, que realmente ele era legal. Então, a criança vai se encolhendo. Então, às vezes, quando eu vejo isso, ele traz isso na cena como se fosse na infância. Mas é agora, né? Ele não é criança. Ele não é um menininho, mas ele me mostra o que ele acaba revivendo. Isso. Aí eu falo para ele assim, o que você precisava nesse momento? Normalmente os clientes falam assim, eu precisava que meus pais não fizessem isso. Eu falei, não dá, teus pais fizeram. Mas eles fizeram isso e você fez isso. O meu paciente fala que ele virou uma ostra. Eu falei, o que você precisava para isto estar acontecendo e você não virar uma ostra? Porque virar uma ostra é tua decisão. E, normalmente, o que os clientes queriam é que alguém defendesse, que a mãe não defendeu. E às vezes, não tem ninguém que defendesse. Às vezes, eu pergunto assim, quem poderia? Tem algum avô que teu pai respeitaria? Tem alguém, algum padre? Sim. Às vezes, já veio o presidente da República, eu já tive Jesus Cristo, já tive várias pessoas que entraram nesse papel poderoso de quem interdita. Então, eu falo assim, então chama essa pessoa. Às vezes não tem ninguém. Quando não tem ninguém, eu falo para ele, então vamos entrar você como adulto nessa cena e eu vou junto com você. E nós vamos falar para esse pai por que ele não pode gritar assim e por que essa mãe não pode ficar tão quieta quando... Por isso que nós temos 2 pais. Um pode até fazer uma bobagem, mas o outro defende, o outro arruma. É uma gangorra o casal. Sim. Bom, e aí a gente entra na cena e o paciente, eu começo, em geral eu dou uma mão e falo assim, olha, não pode fazer isso, hoje a gente sabe que Aí ele fica me ouvindo, depois ele fala, agora fala você é homem. Ele começa a falar muito delicado, falando, não, eu quero que você fala bravo, eu quero que você fala com força de um adulto, porque eu quero que ele se empodere. Então, na cena que ele era uma criancinha, ele se empodera. Agora, olha que engraçado, Renata. Muitas vezes o cliente fala assim, mas eu não quero que meu pai fique sem graça. Olha só! Porque tem uma parte do ego da gente que protege os pais. Então, eu já muitas vezes falei, olha, vamos fazer uma coisa, vamos separar o teu pai bom aqui, esse não vai ser envergonhado, nem vai... Mas tem uma parte do teu pai que estava errada. E que é bom você saber, porque o dia que você for pai, você não vai fazer assim. Então, a gente separa, para que o cliente não sinta que está agredindo tantos pais. Isso. E o objetivo não é agredir os pais. O objetivo é o paciente se empoderar como adulto. Entendeu? Olha, isso é legal. Isso é legal. Porque as pessoas têm uma resistência, porque elas têm justamente isso, achar assim, não, se eu tiver que falar que meus pais não me protegeram, eu vou atacar eles, isso eu não posso, porque meu pai não é mal. E daí dá uma confusão e que não consegue libertar, né? O pai e a mãe são uma parte da gente. E quando eu falo mal deles, parece que eu estou falando mal de mim também. Né? Isso, uma vez eu tive uma cliente que ela veio numa outra sessão e falou, tudo que eu falei a semana passada não é aquilo, meus pais são legais, né? Olha só. É interessante como a gente, às vezes, como adulto, também não pode criticar os pais, né? Sim, não se autoriza. Então, às vezes, precisa da palavra de uma autoridade, no caso, o terapeuta, para dizer, olha, hoje tem estudos mostrando que isso não pode fazer com criança. A criança tem pensamento concreto. Se você falar que ela é uma porcaria, ela vai acreditar nisso pro resto da vida. Sim. Então, é interessante. E o cliente vai crescendo. E são muitas cenas, Renata. Normalmente, quando eu vim de uma família disfuncional, não é uma. São muitas situações que eu tive vergonha, que eu vi coisas dos adultos que me deu orfandade, me deu uma sensação de que eu não posso confiar nos adultos. Né? Isso. E aí, quando eu sou adulto, eu também não posso confiar muito em mim. Então, é interessante. É refazer a autoestima que foi formada numa situação disfuncional. Isso. E daí você fala bastante também nesse livro, Rosa, que eu não sei se tem uma causa linear. Eu até acho que não tenha. Mas uma única não. Uma única não, né? Mas quando você recebe um cliente ou paciente, como possa chamar, que tem um diagnóstico de borderline, se você vai olhar na história de vida dele, muito provavelmente ele teve situações de vidas de abuso e de conflito e de instabilidade. Exatamente. Tem várias causas. Esse livro, no artigo de borderline, eu falo de um conjunto de causas.
fisiológicas, né? Às vezes a genética também, Renata. A gente não sabe direito. Porque o borderline é uma espécie de bipolaridade diferente. Porque eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas o borderline não é um bipolar, que ele fica deprimido, depois ele fica raivoso. Ele é uma pessoa, por exemplo, eu tive uma vez um cliente que ele ficou na fila do banco. Na época que a gente podia ir no banco ficar na fila, só que ele esperou 1 hora e não sei quanto tempo. Ficou na fila. Quando chegou no caixa, ele pegou, deu um soco e quebrou aquele vidro do caixa. Quer dizer, ele vai indo num crescendo de raiva, ele não consegue se conter. Então, e aí ele fica o dia inteiro contaminado com isso, mas no dia seguinte está arrependido. Então, é interessante, é uma instabilidade a quem? Então, provavelmente tem causas fisiológicas. Ele vem de um ambiente disfuncional na infância, onde violência, gritos faziam parte da educação das crianças. Sim, sim. Então, e também causas sociais, às vezes, sabe? Uma situação da família que não tão boa economicamente, a família muito injustiçada, enfim. É um conjunto, mas você consegue ver isso na história do cliente. Mas conta... É legal quando ele vê e quando ele entende que ele não é mais aquele menininho, ele não está mais submetido àquilo. Que agora, quem o envergonha, por exemplo, filhos de pais alcoólatras, né? Sim. Muitas vezes eles têm tem um autor que chama Bradshaw, ele fala vergonha tóxica. Não é vergonha normal. Vergonha, eu fiz uma bobagem, pronto, estou com vergonha. Não, é uma vergonha que está dentro do caráter, porque meu pai, aquele que faz parte de mim, e é segredo, não pode contar para ninguém. Então, tem várias situações onde você tem que trabalhar com o cliente e transformar essa vergonha tóxica, que não é dele, não pertence a ele. Né? Sim. E eu já vi muito borderline aprender a se comportar, aprender a segurar a impulsividade, às vezes com um pouco de medicação, às vezes não. Principalmente quando o cliente é jovem. Nos Estados Unidos, inclusive a papa disso aí, ela faz assim, terapia emocional para ver essas questões da família, enfim, das defesas, e ela faz uma escola para aprender a segurar a frustração. Aprender a ficar na fila do... Olha, eu não conhecia, não conheço. Hoje eu estava com meu marido, ele fez um negócio na boca, fiquei 4 horas numa sala de espera. Nossa Senhora! Mas quantas vezes na vida a gente não precisa ficar, né? Então tem que aprender a esperar, controlar impulso. Então, essa autora, a Marsha Linehan, o cliente borderline vai para terapia emocional 1 vez por semana e na segunda vez ele vai para uma coisa pedagógica, para simular situações de frustração e possibilidades de reação. Ou seja, ele vai aprender a responder de uma outra forma. Sim. Eu ainda queria ver esse trabalho aqui. E olha, mas super legal, né? Tem muitas pessoas que poderiam estar trazendo para cá. Né? Alguém ainda vai daqui a pouquinho. Alguém ainda vai, né? Porque com essa fala, Rosa, você está dizendo assim que quem recebe um diagnóstico de borderline não precisa se vitimizar e ficar nele. Tem como você trabalhar, principalmente com psicodrama, de você dar qualidade de vida, um autoconhecimento para essas pessoas, não é? Exatamente. E você sabe que nos Estados Unidos eles nem querem mais chamar de borderline. É um desserviço quando a gente fala borderline. Uma hora eu vou escrever esse mesmo capítulo, quando eu repaginar o livro, eu vou pôr outro nome. Eles chamam de estresse pós-traumático secundário. Olha! Porque essas pessoas são sobreviventes de situações de estresse. E quando a gente fala borderline, muita gente não quer atender, porque acha que é um paciente que é encrenqueiro, que vai acionar e vai ficar pegando no pé do terapeuta. Na verdade, é um paciente difícil mesmo. Mas é bem possível, com uma boa relação terapêutica, trabalhar com ele, principalmente quando ele é mais jovem, eu sinto. Sabe? Entendi. Eu vi muita gente mudar esse diagnóstico. Não era isso. Nem sei se era, nem sei se tinha esse diagnóstico, mas veio com esse carimbo e veio muito mal de autoestima, sabe? Sim. Porque daí parece que vira uma prisão e não algo que você possa se libertar e ser você, né? Exatamente. Agora, eu sei que tem muitas pessoas que eu estou vendo aqui que estão nos acompanhando, Rosa, e que elas podem estar pensando na seguinte pergunta. Quando a gente vai falar da criança interna, da criança que sofreu muitos abusos, e principalmente o abuso sexual, a pergunta sempre vem, eu já atendi alguns clientes, você já me supervisionou com alguns clientes, como que eu faço para curar essa ferida? Então,
O abuso sexual, eu uma vez atendi uma mocinha, segunda-feira, ela tinha sido estuprada na sexta-feira, 6 horas da manhã. Um cara passou no ponto do ônibus, levou ela para um terreno baldio e estuprou a menina. Uma menina linda, Renata, de olhinho azul, linda. E ela veio com a mãe, me inscreveram no fim de semana, eu falei, eu atendo sim. Foi a primeira menina, a primeira pessoa que eu vi na segunda-feira. E ela veio durante uns 2, 3 meses no meu consultório. Uma menina linda, estava fazendo cursinho, não tinha nada de errado, uma família querida. Mas, enfim, aconteceu um atropelamento na vida dela. É como tem um assalto também, às vezes. É alguma coisa que a vida estava indo bem e, de repente, cortou. Então, como que eu trabalhei com ela? Eu não precisava ficar pesquisando muita coisa, eu sabia o que tinha acontecido. Então, eu trabalho muito de um jeito que a Marcia Cato me ensinou. Que é assim, a gente pega, na situação de abuso, o que acontece também é uma submissão ao abuso sexual. Fora que é uma intromissão, é um horror. Sim. Né? Mas, enfim, o que acontece? Essa menina, desde a hora que ela foi pega no ponto do ônibus, ela queria que alguém entrasse nessa situação e a defendesse. Então, ela ficou submetida durante, acho que 2 horas, a esta pessoa que a estuprou. Então, o que nós fizemos na sessão foi repartir esse episódio inteiro em vários episódios pequenininhos. E cada sessão a gente fazia um pedacinho dele. Então, uma sessão foi assim, no ponto de ônibus, na hora que ele apontou a arma, o que você gostaria que tivesse acontecido? Eu queria que viesse um carro de polícia. Eu falei, ok, nós vamos ser o carro de polícia. Então, montamos no consultório o ponto de ônibus, montamos o cara com um revólver, eu tenho uma raquete de tênis, foi com a raquete de tênis. E depois a gente montou o carro de polícia. E ela era um policial e eu era o outro. Né? Eu falava assim, ok, então nós somos policiais. Olha lá o que está acontecendo. O que você quer fazer, policial número 1? Eu falei assim, nós vamos lá e vamos atirar nele. Quer atirar? Então vamos atirar. Eu fazia o que ela queria, entendeu? Na verdade, ela não era de atirar, mas na hora ela estava com tanta raiva, Renata, que para ela atirou. Depois ela, com a raquete, ela batia, assim. Enfim, cada sessão, cada situação que ela viveu de submissão, nós encalacramos uma outra, onde ela conseguiu retomar potência. Porque o Levine, o Peter Levine, naquele Acordando o Tigre, fala que a pessoa que sofre um estresse assim, ela fica congelada e ela precisa pôr para fora a ação que ela não conseguiu. Então, eu trabalho assim. Não é, essa menina realmente não tinha grandes coisas mais. Depois a gente trabalhou um pouco essa coisa que ela era uma menina que tinha tudo para ser muito feliz. Estava fazendo cursinho, linda, não sei o que lá. E ela falou, o que vai ser agora? Quem sou eu agora? Então, a gente meio que retomando a autoestima dela e as coisas. Foi muito bonito. Ela ficou 3 meses e acabou, Renatinha. E às vezes eu recebo uma cartinha de Natal, uma coisinha assim, super gratidão. Super Olha gostoso. que legal. Acaba sendo um desafio grande quando este abuso acontece dentro da família, com pessoas próximas, né, Rosa? Porque você tem que trabalhar não só isso, como também a lealdade familiar e como ter raiva de quem me sabe, amar quem me prejudicou. Acaba sendo um trabalho mais longo. Na verdade, quando é na família, existe uma orfandade já, uma falta de confiança nas pessoas que deviam cuidar de mim. E a ideia é um pouco assim, a criança, ela se vê muito nos pais. Então, se meus pais fizeram isso, o que não dirá o mundo, né? Então, a projeção de mundo fica muito complicada. Renata, tem uma pergunta interessante que uma moça perguntou se esse tipo de psicodrama não é uma fuga da realidade. Falou, não é uma fuga. Na verdade, eu não tô mentindo para ela que o policial chegou. Eu estou fazendo ela poder se defender. A realidade é que ela foi estuprada e que o policial não veio. Mas ela tem possibilidade de defesa, pelo menos nessa segunda vez que o Moreno fala, que é no psicodrama. A gente não torce os fatos e não engana ela. Apenas eu mostro para ela que ela não é aquela que está ficando no chão com medo da bala, que ela pode chocar, que ela pode se mexer. E o Peter Levine fala que os animais na selva, por exemplo, quando um leão vai atrás de um viadinho, o viadinho se finge de morto, que é para o leão, se eu já estou morto, ninguém pode me matar. Só que tão logo o leão dá uma distraída, o viadinho treme todo e sai correndo para se livrar. O ser humano não descongela assim. Ele fica com a ação e com o sistema nervoso congelado. Então, essa segunda vez faz com que o paciente descongele de algum jeito. E possa expressar, né, também, né? Na verdade, com essa mocinha foram 3 meses de várias sessões de bate, tira e faz, vai no juiz. E, enfim, nós fizemos várias situações, inclusive se ela encontrasse o cara de novo. Foi bem interessante.
Porque uma pessoa você, mas será que não é fantasia? Não é, porque eu acho que é um espaço que ela tem para colocar a raiva, o sentimento dela e viver aquilo que ela foi congelada no momento. Isso. Né? E a força dela, porque ela era uma menina forte, com 18 anos, fazendo cursinho, já para entrar. Sim, sabe, uma menina com potência na vida. Ela podia ficar marcada com impotência, com tô estragada, que eu não tenho mais nada, não sou capaz de mais nada. E poder reviver o que vai contar a diferença. A gente sabe, né? que com prisioneiros de guerra, com pessoas que foram assaltadas, também essa é a forma legal de trabalhar. Trazer a potência de volta, né? Sim, sim. Agora, Rosa, você também coloca aqui, e uma pessoa perguntou aí enquanto você estava falando, e você já falou um pouquinho no início, que o borderline pode ser confundido com depressão bipolar, e que na realidade não é, e agora tem eu não sabia dessa nomenclatura, transtorno de estresse pós-traumático secundário. Não, o borderline não tem a ver com o bipolar, não é? Não. São patologias diferentes. Porque o bipolar, ele é um transtorno de humor. E os episódios são longos. Então, a pessoa ou está num ciclo depressivo e, às vezes, ele toma um remédio, ele vira, de repente, vai para um ciclo maníaco, mas fica algum tempo. O borderline, no mesmo dia, ele pode estar com muita raiva ou muito deprimido. Ele vai no banco, quando ele volta, ele já não consegue se acalmar. Então, é uma coisa muito, muito instável no mesmo dia. Não são episódios. E não adianta também tomar necessariamente remédio para ele ciclar. Né? O borderline, a gente medica sintomaticamente. A Dinac medica, ela sempre me explica a medicação, porque eu sou psicóloga. Então, se ele está deprimido, a gente ajuda ele um pouco com a depressão. Se ele está muito impulsivo, a gente medica um pouco para a impulsividade. Enfim, não tem um remédio, depende do episódio que ele está. Sim. E eu vi que vários artistas têm esse diagnóstico do borderline. E dá para a pessoa, se ela tem um autoconhecimento, tem uma terapia legal, se ela consegue trabalhar, ela leva uma vida normal, né, Rosa? Você consegue trabalhar questões tuas, que é da sua criança interna. Você falou uma coisa, os artistas, né? O artista normalmente é muito criativo, muito impulsivo, muito narcísico. Então, mas eu não necessariamente ele é borderline, não necessariamente. Ele que eu me lembrei de alguns depoimentos de alguns artistas que deram esse diagnóstico. Eu até esqueci o nome dela, uma bem famosa. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre transtorno de atenção, TDAH, mostrando quantos artistas, pintores na literatura tinham transtorno de atenção. Eu acho que esse pensamento divergente, artístico, mais criativo, ele é um pouco permeável a algumas coisas nessa linha, mas não necessariamente o quadro todo, entendeu? Sim. Agora, você está me perguntando se eu tenho esperança para as pessoas? Eu sempre tenho, Renata, porque senão acho que você não pode atender as pessoas. E se alguém vem te procurar, é porque ela está acreditando que ela pode melhorar, né? Sim, que dá para ser curada essa que seja o diagnóstico, e mesmo quando, por exemplo, um paciente... Eu já atendi psicótico em surto paranoico, que tinha surtos ao longo da vida. Uma pessoa especialmente muito querida, ela acabou fazendo doutorado, tese, escreveu 3 livros, no meio de surtos, medicada. Então, sabe, também um diagnóstico psicose afetiva, esquizofrenia, não é... Vai ver a pessoa. Se ela estiver bem medicada, é possível que ela tenha um ou outro episódio, mas ela no meio pode ser muito produtiva e pode ser uma pessoa bastante útil e bastante legal, né? No convívio e na vida dela. Rosa, você com mais de 50 anos aí de clínica, com toda essa experiência, 47. Você diria... 47? Eu achei que era mais de 50. Eu vi uma postagem 47. Da Ju aí. Ju, dá uma acertada. 47. 74. Eu me formei em 74. Mas eu nunca parei. Eu sempre trabalhei. Olha só. Quando as crianças eram pequenas, eu trabalhava um pouquinho. Depois eu comecei a trabalhar mais, né? Sim. Então, com todo esse tempo aí que você tem de atuação, você diria assim que sempre quando tem um caso na tua frente, é importante olhar essa história da criança? Você tá aí? Oi, Renata. Tô aqui. Eu acho importante sempre olhar essa história? Para mim né? Entendi. Eu sempre tiro anamnese, eu sempre faço um átomo social, eu sempre quero ver as circunstâncias da infância. E aí você me pergunta, mas não tem gente que foi feliz e faz transtornos? Tem gente que teve uma família muito legal,
mas de algum jeito faz também algum tipo de compensação dentro da personalidade. Entendi. Agora, quando eu sei a história da pessoa, eu entendo ela mais linearmente e ela se entende. Não é só para mim entender, mas é também para ela perceber que ela é um crescente de coisas, né? Entendi. Eu tenho aqui no consultório, que vê essas babuchas, que eu adoro falar. A personalidade é assim, ó, Renata. E agora, online, eu acho muito legal ter essas bonequinhas, mostrando que o que eu fui tá aqui dentro. Aqui eu fui, a criança tá dentro, a adolescente que eu fui tá dentro, né? E eu sou um conjunto de tudo que me aconteceu. Eu não comecei hoje com esse problema, né? Sim, olha que legal essa. Isso é tão fácil de ter e é tão legal de ter, tão né? simbólico, né? E simbólico. Consegue mostrar mesmo para a pessoa. Mostrar bem. Porque tem alguns clientes que chegam no consultório e falam assim, não quero falar do passado, meu problema é aqui agora. Ok, mas quem é você? Às vezes é. O meu problema é o chefe, mas eu entro pela porta que o paciente me dá, depois aos pouquinhos. Sim. E às vezes a pessoa resolve o problema circunstancial e não quer ir mais fundo, Renata. É uma pena. Às vezes a gente quer que ela vá. Mas ela não quer, Renata. Ela não é psicóloga, ela não tem vontade. E a gente não tem que forçar a barra. Terapia não é uma coisa que a gente enfia goela abaixo, né? Quando a pessoa quer... E muitas vezes as pessoas me ligam e falam, eu tenho um neto, eu tenho um filho, a senhora não dá um jeito, eu não dou um jeito. Eu falo, eu estou disponível, me manda ligar, se eu tiver horário, né? Sim. E às vezes a pessoa quer uma coisinha bem rápida, viu, Renata? Várias vezes a gente tem vontade de ir mais fundo, mas não é a vontade da pessoa, né? Outro dia que você me deu uma supervisão, você falou uma frase que para mim ficou marcante, mas eu não lembro como ela foi. Que diz assim que nós estamos a serviço do cliente, não é a nossa expectativa, que a gente tem que estar... Eu não lembro, você falou que você tem até escrito na sua parede, eu esqueci o nome. Não, frase... Na parede, na verdade, é uma das frases que o Bustos tinha. Bustos tinha várias frases. Uma delas é assim, o que eu sei de mim, que não fui eu que descobri, não me serve. Porque muito, quando a né? gente interpreta, por exemplo, quando eu acho que é isso que está acontecendo, eu meio que estupro, eu faço aquela língua. E eu conto para a pessoa uma coisa que provavelmente eu sou espertinha, eu já li tanta psicodinâmica, mas ela não quer falar daquilo, ela não quer saber aquilo ainda. Então, não está no timing dela. Então, eu acho que a gente tem que ir atrás do cliente. O que ele quer, a demanda dele. O que ele quer, o que ele está preparado também para aquele momento, não é? Naquele momento. Agora tem uma pergunta aqui dizendo que se uma angústia patológica pode estar relacionada, enraizada na infância, no teu olhar? Eu acho que pode. Quando a pessoa vem com uma queixa assim, mais abstrata, eu sempre falo assim, me mostra no corpo, onde está essa angústia? Isso é legal, né? Que lugar está aqui? E às vezes quando a pessoa fala no peito, e a respiração, ela tem muito a ver com essa coisa de aperto, de angues, né? De aperto. Eu falo assim, ok, vai comprimindo, vai fechando o teu corpo todo, mostra com o teu corpo inteiro como que é isso, o que isso faz. E aí quando a pessoa já está toda encolhidinha, eu falo, exagera mais. Quando ela já está toda assim, eu falo, se não fosse você, seria um ou uma, porque ele cria um personagem para ser essa angústia. E aí é bem legal, porque de repente aí a gente começa, quando e para que esse personagem surgiu? Quando e para que você criou essa coisa fechada? Uma vez veio numa coisa assim, Corcunda de Notre Dame. E aí foi muito interessante, porque não era... Eu tenho uma história do Corcunda, mas a pessoa entendeu de outro jeito. Então, eu falei para ela, pesquisa e me traz a semana que vem. E a história dele era outra história. Cada um entende como quer, mas foi bem interessante. E, sem dúvida, tem alguma coisa a ver, principalmente quando é uma angústia repetitiva, que cerca a pessoa a vida inteira, né? Eu acho que sim. E o que eu acho que é importante também, Rosa, eu acho que até a proposta... quando você pensa que quando escreveu também esse livro, é que nós não podemos ficar reféns da nossa história, e sim poder ressignificar, não é? Isso. Eu tenho um trabalho onde eu faço um trabalho com psicodrama interno, eu peço para a pessoa fechar os olhos e imaginar uma sala toda iluminada com espelhos, como se fosse uma sala redonda. E imaginar a criança, adolescente que ela foi, como se fosse uma roda, e visse entrar na sala todos os adultos da vida dela. Então, pai, mãe, tio, e agradece, faz uma roda, olha bem, olha no espelho, e agradece o que eles fizeram e diz que o que eles não puderam fazer, a gente vai continuar fazendo como adulto, a gente vai dar pra gente.
Isso. Daí eu peço para esses adultos saírem e entrarem os adultos que foram bons, que deram modelos positivos. Então, um bom vizinho, uma boa professora, uma grande amiga. E agradecer essas pessoas pelos outros modelos que eles nos dão. Porque a vida não é um modelo só, né? Sim, eu posso ficar presa naquele modelo, mas eu posso também deixar que meus alunos me ensinem, que todo mundo me ensine, que eu consiga ter outras famílias, né? Sim, sim. Então, eu acho bonito isso, de que os pais fizeram foi o melhor que eles puderam. Pode nem ter sido bom, mas foi o melhor que eles sabiam, né? Às vezes eu faço no consultório para o cliente trocar com o pai, eu falo assim para o pai, se o senhor soubesse o que eu sei de criança, se o senhor tivesse estudado, o senhor teria feito isso? Nunca vi um pai falar que sim, que teria feito, né? Olha, eu acho que que os legal. pais fazem, às vezes, no automático, o que eles acham que deve ser feito, né? E esse trabalho ajuda a reconciliar, né, com esse pai. Também. Né? Que é essa a maior não é desejo. brigar, Renata, porque se eu não tive os melhores pais do mundo, o que eu vou fazer? Vou brigar? Às vezes é caso de brigar. Uma vez eu vi a Zélia mandar o pai embora da cena. Vai embora, você não presta como pai. Mas, claramente, a maior parte das vezes, a gente reconcilia e para de delegar, sabe? Se os pais não fizeram, paciência. Eles não puderam, mas eu vou fazer. Eu vou dar a melhor massagem, eu vou dar um bom fim de semana, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer ginástica, eu vou no médico, eu vou fazer tudo que eu posso para estar feliz na vida. Né? É empoderar aquele adulto que está na tua frente para que ele possa dar aquilo que ele não conseguiu receber quando criança. Exatamente, porque agora ninguém me impede. Se eu não vou fazer ginástica, se eu como tudo que não pode, não é o meu pai que é culpado, é eu que não sou responsável por mim, entendeu? Eu acho que a primeira frase sua, trabalhar a autorresponsabilidade, né? É o que eu quero. E, na verdade, uma vez também li um negócio bem legal, que o corpo da gente é nosso bebê, que a gente faz com ele o que a gente quer. Então, se a gente está sendo abusivo, cuidado, eu sempre gosto de falar, como é que você está cuidando do seu corpo? Né? Sim. Como é que você está se cuidando? Com tudo que a gente precisa fazer. Tem que ir no dentista, tem que cuidar da pele, enfim, dá um trabalho danado, né? E esse psicodrama interno, Rosa, eu tive o privilégio já de ter participado com você uma vez que você fez em São Paulo. Eu estive ali. E o psicodrama interno, ele é muito poderoso para transformar muitas coisas também, não é, Rosa? Mais do que o conversa racional aqui no tete-a-tete. Também acho, porque a quando pessoa você fecha se entrega, os olhos, né? Quando você fecha os olhos, imagina a tua casa de infância, ela está presente, Renata. E o cérebro da gente traz o filminho. Inclusive, as pessoas que trabalham com neurociência, elas sabem que a imaginação é tão importante quanto a realidade, né? E que tem áreas do cérebro que, quando eu imagino, elas são... Se eu imaginar e se eu viver, ela é a mesma área do cérebro que está sendo estimulada. Dizem que o cérebro não distingue o real do imaginário, né? Exatamente. Então, quando a gente dá vazão, o imaginário é muito importante. Então, às vezes fala, e agora online? Online eu uso o psicodrama interno, eu uso as bonequinhas, eu uso tudo, Renatinha. Sim. Sabe? E agora, no começo da pandemia, a gente estava muito preocupado com a técnica. Agora eu nem estou, porque eu sei que nós temos tanto instrumento que, na verdade, é ir no lugar certo, não importa a técnica. Agora, o psicodrama interno, sem dúvida, nos ajuda muito. Sempre. E no consultório também. Tem alguma contraindicação do psicodrama interno para algum perfil? O perfil de quem está um pouco confuso ou com uma ideação paranoide, por exemplo, a pessoa não quer fechar os olhos e nem quer entrar lá dentro, né? Eu acho que a gente tem que ouvir. Às vezes o cliente fala, não vai nesse lugar, não vai por aí. E não vai, Mas principalmente quando ele está confuso, porque às vezes fechar os olhos eu perco a realidade. Então não é para daí não é para estar aí, porque principalmente se for online, né, Rosa? Não é o caminho. Não é o caminho. Ô, Rosa, estão perguntando aqui se você atende casal também. Se trabalha com casal online, estão fazendo... Eu trabalho, e atualmente estou, mas eu não atendo muito casal, mas eu atendo casal também. Tá? Eu atendo tudo, eu só não atendo criança agora. E agora também não atendo porque não tem horário, mas eu atendo, Renatinha. Entendi. E o psicodrama, ele é muito versátil. O psicodrama, ele é bem legal para casal. Um é ego auxiliar do outro, ou um é tirando do outro. Enfim, qual é a complementariedade de papéis desse casal, né? Dá para fazer muita questão de inversão de papéis, né? Muito. Põe no lugar do outro, troca. E eu uso as mãos como fantoche. Sim, dá para trabalhar bastante. Olha, nós estamos com quase 10 minutos para terminar. Eu não posso perder essa live em hipótese nenhuma, que ela tem que ser gravada. Tá bom. Eu queria que você desse essa última palavra. O que você tem mais para falar para essas pessoas que tem muitos psicólogos nos vendo, tem muitos clientes também aqui na sala.
E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão olhar. Por isso que já tem até pessoa, atende. Aí o pessoal falando, por favor, deixa a live salva, deixa salva, eu não posso perder, senão eu capaz de apanhar, hein, Rosa? Primeiro de mim mesma, eu tenho o privilégio que a semana que vem, daqui 15 dias, eu estarei com você. Mas quem lembrar, precisa... falar com o grupo. Mas então. Você vem. Daqui que... Me lembra, Renata. E a Ju ainda falou, você vai estar com a gente. Eu falei, vou, cadê? Mas é a quarta-feira que eu me atrapalhei lá. Mas não tem problema algum. Não tem problema algum. Sabe o que eu gostaria de falar? Uma vez eu tive uma professora, a Tessie, e ela falou, eu lembro, na faculdade de psicologia, que ela falava assim, que psicólogo não precisa ficar atrás da mesa e numa posição tão elegante, que às vezes a gente tem que se meter um pouco nos lugares de dor. Então, por exemplo, quando você fala casal, você atende, porque o casal vem com chaga. Às vezes também eu atendo filho e pai. Às vezes eu estou com um filho adolescente e ele está me falando do pai, a gente está trabalhando inversão. Por que não chamar esse pai e trabalhar a relação ao vivo? Quer dizer, não naquele conforto de estar só com o adolescente, falando com uma almofada, mas trazer o pai. Às vezes, é 3 ou 4 vezes que eu trago um pai. Uma vez veio um pai do Nordeste, muito difícil, uma história... 2 vezes os pais vieram. Foi maravilhoso, Renata. Marcou toda a terapia. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que sair do conforto, do papel elegante, enfiar a mão onde está a dor, trazer, sentir um pouco, ajudar o cliente um pouco na relação que está dolorosa. E eu gosto muito da Tessia. Ela, inclusive, tem consultório agora lá onde eu tenho, na João Moura. E eu lembro que uma vez ela falou... Eu tive 2 grandes professores na faculdade, ela e o de Loreto. Que é assim, vai no lugar que dói, vai no lugar. Não fica tão afastado que você não sinta a dor e só fica dando palpite elegante, entendeu? E dê um recadinho aqui, Rosa, para a gente fechar, para aqueles que estão nos acompanhando e que não são psicólogos e que são leigos e estão ali na sede de... Aquelas crianças internas que vieram aqui nos acompanhar hoje. O que eu digo é assim, vai olhar a tua vida. Se alguma coisa não está funcionando na vida adulta... Procura alguém que te ajude a ver quando. Será que se eu sempre me meto em encrenca, como a Rosinha, quando eu descobri a minha terapia, é porque alguma coisa eu estou fazendo, entendeu? Não é possível que o mundo inteiro está contra mim. Então, de repente, dá uma pesquisada. Será que você não criou uma defesa que, na verdade, te atrapalha como adulto? Então, eu diria que para quem isso faz sentido, procura. Procura porque acha, às vezes desfaz um nó e a gente muda a forma de ver a vida, entendeu? Agora, muita gente também me diz assim, todo mundo precisa fazer terapia. Eu não acho que precisa. Eu acho que precisa quem sente algum desconforto, quem sente que a vida adulta não está florindo do jeito que precisa. Não acho que é obrigatório. Né? Não, para a pessoa se trabalhar tem vários caminhos, né, Rosa? Tem vários caminhos. Muita gratidão, Rosa do céu. Foi muito Sabe bom. Que eu queria, Renata, que você guardasse o chat para mim saber quem perguntou, o que perguntou, porque eu acho tão legal ver a opinião das pessoas. Sim, eu vou ver como faz para gravar, porque eu salvo a live, eu não sei se o chat salva junto. E eu fiquei pensando nisso, eu devia ter pedido alguém para... que uma vez que eu assisti essa live, eu fui copiando. Talvez alguém que está vendo agora pode copiar para gente. Quem pode agora, nesse momento, a Ju, acho que está aí. Ju, você pega o que foi comentado daqui para cima, vai puxando e põe um Ctrl Alt e Ctrl Del. Isso eu fiz numa live que a Rosa fez. Eu super agradeço, porque eu quero ouvir o que as pessoas falam. E outra coisa que eu queria falar, Renatinha, é que eu estou precisando de likes lá no YouTube para mim poder vender os cursos lá, porque eu só vendo no meu blog. Eu já estou com, acho que, 650 e o YouTube pede 1000. Então, faltam 350. Então, de lá... Pessoal, vai lá no YouTube, se inscreva no canal da Rosa. Só isso eu peço. Muito obrigada. É só colocar Rosa Cooker. Rosa, eu não sei de onde que eu coloquei um C antes do K. Me perdoe na primeira postagem. Eu não sei se foi ou foi no escrever rápido, mas é Rosa Cooker sem o C. Entra lá no YouTube e se inscreva no canal e dá os likes necessários para a gente prestigiar essa sumidade que está aqui com a gente. Sabe o que quer dizer cooker? Cooker quer dizer açúcar, é zucker, é polonês. Não é francês. Todo mundo fala cookier, mas na verdade é açúcar.
tá bom? E olha, Rosa, eu tenho o privilégio de ter tido a última vez que nós conversamos, só nós duas, você ter dado um feedback para mim que eu era ardida que nem você e que eu precisava aprender a ser doce. Uau, então eu tô no caminho certo. Agora só tô tendo autoconsciência para poder ficar leve. Para mim é um privilégio poder você estar na minha jornada aqui e eu estar na tua. Obrigada, um beijo para todos. Obrigada por tudo. Obrigada eu por que todo mundo que sempre vem. Muito obrigada. Sim, sim. Ju, você conseguiu gravar? A Ju tá por aqui? Conseguiu? Por favor, grava os comentários. Ou se não é a Ju que tiver aqui, quem tiver. Clica embaixo. E eu tenho e-mail também. Se alguém quiser me escrever, fazer algum comentário. Digita o e-mail aí, Rosa. É rosacuqueira@uol.com.br, tá bom? rosacuqueira@uol.com.br e vai estar gravada essa live. Tem como você chegar nela. Mesmo que eu não possa atender, eu indico o livro, eu dou um jeito. Eu acho já tem um monte de pessoas aqui. Eu quero ser atendida, eu quero supervisão. Eu vi aqui escrevendo na hora que você estava falando. Isso eu vi, depois você vai estar vendo. Eu abro mais. Tchau, então gente. tá bom. Beijo, beijo. Boa noite para todos, para a gente não perder essa live. Tchau.